Olá, sou o professor Flávio Tambellini e vamos ao segundo capítulo do escoamento compressivo unidimensional. Bom, classificação dos escoamentos. Às vezes ele é classificado em três categorias: subsônico, Mach menor que 1, sônico, Mach igual a 1, supersônico, Mach maior que 1. Tá? O número de Mach é a velocidade do objeto sobre a velocidade do som. Basicamente, essa é a definição. Isso é visto também em análise dimensional. Tá? Muito bem. Mas alguns outros autores, como Frank White, ele classifica escoamento subsônico, Mach menor que 1, Mach igual a 1, escoamento sônico, Mach maior que 1, supersônico. Tem também, não só ele, como outras pessoas, também alguns outros autores, às vezes as pessoas que são da área dessa parte, desse estudo de escoamento compressivo, Mach maior que 5 é dito escoamento hipersônico. O Mach entre 0,9 e 1,2, escoamento transônico. E Mach menor que 0,3, ele pode ser considerado um escoamento incompressível. Ok? Em mecânica dos fluidos, se trabalha com escoamento de ar, né? Mas ele é tratado como fluido incompressível porque as velocidades são baixas, né? Menor que 30% da velocidade do som. Beleza? Bom, vamos ver 4 situações de escoamento aqui, ok? A primeira é uma fonte estacionária. Então, nós temos um objeto aqui no centro. Depois de um intervalo de tempo ΔT, essa primeira circunferência aqui, né, no caso, se for no ar, no espaço vai ser uma esfera. Então, nós temos a propagação da velocidade, o deslocamento do som, C vezes ΔT. 2 vezes ΔT vezes C vai ser o deslocamento no dobro do tempo. Vamos supor que esse ΔT seja 1 segundo, tá? Para ficar mais fácil. Aqui seria o deslocamento depois de 2 segundos. E essa terceira circunferência, ou terceira esfera, seria o deslocamento depois de 3 segundos. Tá? Isso que acontece na coisa que jogar uma pedra no lago. Percebe-se as ondas se distanciando circunferencialmente. Ok? Então, essa aqui é a primeira situação. A segunda situação, nós vamos ver por causa do deslocamento subsônico. Ok? Então, nós temos aqui, no tempo igual a zero, a fonte está parada. A fonte é o ponto vermelho. Beleza? Então, nada acontece. Depois, vamos considerar sempre o tempo 1 segundo para ficar mais fácil de conversar. De 0 para 1, deslocou 1 segundo a fonte. Mas o som, nesse tempo, na hora que ele passa aqui para o 1, o som produzido aqui foi numa velocidade maior do que a velocidade da fonte. Então, a velocidade da fonte é menor que a velocidade do som. Então, essa fonte que está no ponto 1, ainda o som está indo mais à frente. Tá? Então, beleza. Tá? O som está chegando primeiro ao ouvido de uma pessoa, né, no caso, do que no caso, o objeto. No segundo instante, olha só, vamos lá. Então, aqui está a fonte no ponto 2, depois de 2 segundos, digamos assim. Tá? Então, essa fonte, o som produzido pela fonte da posição 1, é essa primeira circunferência aqui. Pela fonte que estava lá no 0, é essa outra aqui. Então, percebe-se que o objeto, né, estando na posição 2, ainda não ultrapassa as duas frentes de onda aqui. Então, a frente da onda está mais rápida do que o objeto. Tá? Agora, na posição 3. Então, na posição 3 é o objeto depois de 3 segundos. Então, 1 segundo atrás, que era a posição 2, é essa primeira frente de onda, C vezes ΔT. A anterior, que é da posição 1, é essa segunda circunferência aqui. Ainda está na frente do 3. E a frente de onda inicial é essa aqui maior. Tá? A frente de onda também está na frente do objeto. Ok? Então, percebe-se que o objeto se desloca, mas as frentes de onda estão à frente. Tá? Então, esse é o deslocamento subsônico. Beleza? Tá? Vamos agora para o deslocamento sônico.
a velocidade do objeto é igual à velocidade do som. O tempo é igual a zero, tudo parado, então não tem nada acontece aí por enquanto. Depois de um segundo, o que acontece? A fonte se deslocou na mesma velocidade da frente de onda, então as duas coincidem. Elas estão na mesma velocidade. Tá? Então, o vermelho é o objeto e aqui o azul é o som. Tá? Depois de 2 segundos, a frente de onda anterior da posição 1 está aqui, essa pequena, está junto com a posição 2. E o do zero também, essa maior, está junto aqui, tudo aqui na posição 2. Então, houve um acúmulo de frente de onda já. Tá? Vamos ver mais um caso aí. Quando agora passa para a posição 3. Então, ó, o objeto está aqui na posição 3. A frente de onda da posição 2 é esse círculo menor aqui, está junto aqui com o objeto. O da posição 1 dobrou. Está aqui, ó, também está junto com a posição 3. E do zero inicial lá, né, triplicou, né? Então, olha só, está tudo junto aqui na posição 3. Então, aí que está, nesse deslocamento sônico, o objeto vai empurrando essas frentes de onda, vai junto, tá? Cria como se fosse uma barreira, tá? No caso, barreira do ar úmido aí, ok? No vácuo não tem esse problema, mas no ar nosso aqui você tem. Então, nós vimos lá o estacionário, subsônico e agora o deslocamento sônico, ok? Então, ó, agora o deslocamento supersônico. A velocidade do objeto é maior que a velocidade do som, tá? Instante zero, tudo igual, beleza. Agora, ó, depois de um segundo, o objeto foi mais rápido que o som. Então, a frente de onda ficou para trás, criando essa dimensão aqui. Depois de 2 segundos, tá? O objeto está aqui na frente. A frente de onda que estava na posição é essa circunferência menor aqui. E a que estava na posição 0 é essa outra aqui maior. Tá? Então, ó, o deslocamento do objeto é V vezes ΔT, de 0 para 1, de 0 para 2 também. Tá? E a velocidade do som é C vezes ΔT, ou C vezes 2 ΔT. Eu deixei só essas duas, porque se colocar a terceira vai ficar muita bagunça aqui. E vai assim, sendo sucessivamente. Tá? Então, nesse caso, o deslocamento do objeto é mais rápido que a velocidade do som. Ou seja, para quem está fora, perceba que aqui existe um cone. Tá? E esse aqui, alfa, aqui é chamado ângulo do cone de Mach. Tá? Já vou explicar aqui na frente. Então, ó, olha aqui. Ó. O ângulo de cone de Mach é dado pelo seno de alfa igual a C sobre V, que é 1 sobre 1 de Mach. E esse ângulo de cone de Mach é metade do ângulo todo, de todo o cone. Ok? Só vai ouvir o som o que tiver dentro do cone de Mach. O que estiver fora não ouve. Por isso que um avião supersônico a gente só vai ouvir depois que ele passar. Quando é um avião comercial, alguma coisa assim, que está em velocidade abaixo da velocidade do som, né, dá para ouvir o som chegar antes do avião, tá? Caso contrário, não se ouve, ok? Muito bem. Geralmente a velocidade do som vai variar com a temperatura, geralmente é em torno dos 340 metros por segundo, aproximadamente, tá? Um pouco mais, um pouco menos, beleza? Então aqui, ó, nós temos uns slides dos aviões quebrando a barreira do som. E aqui nós temos um endereço do YouTube, isso é fácil de achar, só lá quebrando a barreira do som, dá para ver alguns vídeos dos aviões quebrando a barreira do som. Percebam que, vou pegar esse exemplo aqui, esse segundo, tá? Tem um avião, perceba essas nuvens aqui, ó. O que são essas nuvens, né? Aqui. Então tem um avião que está voando, ele está ali próximo à velocidade do som, praticamente a velocidade do som. E aí, né, devido à velocidade, você tem uma pressão diminui devido à sustentação do avião, tá? E aí nós temos umas gotículas de vapor de ar que elas se condensam, e aí o avião vai acelerando e essas gotículas condensadas elas vão formando vapor na traseira geralmente na parte traseira do avião, que é o mais comum, tá vendo? Ó, nessas 4 figuras. Aí quando ele acelera e essas
ele acelera e depois esse vapor some, é onde ele quebra a barreira do som, né? Quebra a barreira dessas camadas aí, e aí houve esse som típico aí desse estalo aí, que é quebrando a barreira do som, ok? Um grande abraço e vamos depois para o capítulo 3.